irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 30 de junho, estamos na 13ª semana do tempo comum. O evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 8, versículo do 28 ao 34, e diz assim: Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens, possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para uma manada de porcos. Jesus disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se, monte abaixo, para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirassem da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, Jesus aqui, continuando, o mesmo evangelho no capítulo 8 do evangelho de Mateus, continuando. Ontem vocês viram que Jesus acalmou a tempestade, onde todos os discípulos estavam apavorados. Então, Jesus acalmou a tempestade e disse: Homens, não tenham medo, vocês são muito fracos na fé. Após chegar então a esse outro destino que Jesus estava seguindo em sua barca com os apóstolos, encontraram ali 2 homens possuídos por espíritos maus. É interessante que esses homens, que esses espíritos maus, que ali ao encontrarem com Jesus, reconhecem que Jesus é o Filho de Deus e reconhecem o poder que Cristo tinha sobre eles. Olha como muitas pessoas não reconhecem, como não reconheceram na época como Jesus como Filho de Deus, mas aqueles demônios, os homens possuídos por demônios, reconheceram que Jesus era o Filho deles. Então eles gritavam, Se nos expulsas, manda-nos para a manada dos porcos. Era uma forma deles se salvar. Então Jesus vai para as manadas dos porcos. Mas ao mesmo instante que eles se incorporaram naquelas manadas, os porcos se atiraram. Nem os porcos quiseram os demônios, Os porcos se atiraram montanha abaixo e caíram no mar e se afogaram. E acabou aqueles homens com espírito mau, onde todo mundo tinha medo deles. E naquela estrada ninguém passava quando eles estavam ali de prontidão. Mas qual foi a grande surpresa de Cristo Jesus? Ao povo daquela cidade, ao saberem que Jesus já não olharam mais o demônio que ele expulsou, a cura que ele realizou naqueles 2 homens. Eles reclamaram pela perca dos porcos, que aquela grande manada que eles perderam, que se afogaram, que foram atiradas do mar. É isso que eles reconheceram. Não o milagre que ele realizou nesses homens, mas aquela manada que eles perderam. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus, não mais para agradecer, não mais para louvar. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse
da região deles. Olha como Jesus sofria cada vez que ele realizava um milagre. Por isso que ele pedia para as pessoas, vai lá, não precisa contar nada para ninguém, não faça propaganda, eu não preciso de propaganda, não preciso de outdoor aqui à minha volta. Vai, cura-se, volta-se ao convívio dos seus. E as pessoas se preocupam com o prejuízo financeiro que eles tiveram. E a grande graça, ninguém acaba lembrando. E isso, meus irmãos, não é tão diferente nos dias de hoje. Porque também com cada um de nós acontece a mesma coisa. Nós nos preocupamos apenas com as perdas financeiras, com as graças que nós recebemos todos os dias de Cristo Jesus, pelo poder da Santíssima Trindade em nossas vidas. Nós muitas vezes nem agradecemos. E Cristo pede, segue-me, pegue a sua cruz e continue seguindo esse caminho que eu tracei para cada um de vocês. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de ti.